Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 81, Salmo de número 81, texto para a exposição da palavra de Deus. Diz assim, irmãos, o texto sagrado. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam, isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém, irmãos? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sempre sejam agradáveis na tua presença. Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Que Deus nos abençoe grandemente na leitura e exposição da palavra. Meus irmãos, nós estamos aqui pela graça de Deus em mais um aniversário. Até aqui nos ajudou o Senhor e com certeza o Deus da graça nos tem sustentado e nos tem abençoado. Mas apesar de ser um tempo de alegria, irmãos, nós também estamos vivendo um aniversário atípico, né? Novamente. No ano passado, nós passamos por esse início da pandemia e não tivemos uma realização presencial completa. Mas, apesar de ser um tempo atípico, irmãos, nós temos que ter alegria. Alegria num tempo que não é fácil e, com certeza, nós compartilhamos, em mês de aniversário, um misto de sentimentos, irmãos. Nós estamos vendo aí pessoas passando por muitas tristezas, por muitas aflições, e talvez isso não só afeta o seu emocional, mas afeta também o seu espiritual. Mas, meus amados, apesar de estarmos em tempos difíceis, de vivermos tempos de lutas com o coronavírus, nós devemos nos voltar a Deus e nada deve tirar a alegria de nos voltarmos à presença do Senhor, de adorarmos a Deus. Nós sabemos que a luta acontece, os sentimentos podem tomar conta do nosso coração. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã e conjuntamente com ela, irmãos, nada deve nos demover de adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, e que nesta noite, durante este tempo de celebração, bem como durante toda a nossa vida, que nós possamos, meus irmãos, ter um tempo de adoração, de alegria, de obediência a Deus, e que nada nos demova desta bênção tão especial. Irmãos, o Salmo 81 é um salmo que vai ao encontro dessa ideia, de nós termos motivos para adorar a Deus e obedecê-lo. O Salmo 81, se você puder olhar aí juntamente comigo, você vai ver que logo no início da Bíblia é um salmo composto por Asaf. Se os irmãos olharem em outro momento, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, Asaf e muitos outros foram servos de Deus colocados pelo rei Davi para que eles compusessem canções. E essas canções, em formas de salmo, seriam como profecias, como ensinamentos, e por estarem aqui no livro dos Salmos, são tidos como inspirados por nós, para nos ajudar na nossa adoração, na nossa vida com o nosso Deus.
Esse salmo, além de ter sido escrito por Asaf, é um salmo composto para um dia de festa, irmãos, propriamente a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, antes de eu explicar um pouco sobre ela, irmãos, só para os amados entenderem, o povo de Israel tinha muitas festas, mas 3 eram as principais: a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa e também a festa dos tabernáculos. A gente vai olhar aí no versículo 3, uma adoração em tempos de lua cheia, né? Se você olhar aí, quando chegava a lua cheia, possivelmente seriam 2 festas. A da Páscoa, onde o povo comemorava a passagem, o livramento de Deus sobre a nação egípcia, e também agora, mais indicada, que eu entendo que o Salmo está sendo escrito, é a festa dos tabernáculos, irmãos. Festa das tendas, né? Ou ela pode ser conhecida deste modo. Então, irmãos, só para vocês entenderem, esta festa acontecia como uma celebração do reconhecimento que o povo deveria ter de Deus por eles estarem vivendo em tendas no deserto. Foram 40 anos de lutas, peregrinações e privações, mas Deus estava ali abençoando, e eles, mesmo na fragilidade das tendas, tinham que se lembrar da bondade do Senhor por causa deste cuidado maravilhoso na vida deles. Então era um tempo de alegria, um tempo de provisão, e agora que eles estavam em terra firme, eles tinham que louvar a Deus pela providência, pela colheita, né? Então era um tempo de muita alegria e de muita satisfação. Mas, meus irmãos, se nós olharmos esse salmo, nós vamos ver que, embora haja louvor, também vai haver alguns episódios tristes, porque o povo desobedeceu a Deus. E Deus vai vir aqui, na interpretação do salmista, dizendo: se meu povo me escutasse. Então, não é que Asaf vai jogar algo ruim num tempo de festa, mas num tempo de celebração, irmãos, nós precisamos olhar para o passado, aprender com os erros do próprio povo de Israel. E neste tempo, neste domingo, nós que somos servos do Senhor, em cada domingo de adoração, que é uma festa também, como o presbítero Valdir colocou, irmãos, que nós tenhamos isso em vista. Apesar de estarmos em situações aflitivas, que nós possamos louvar a Deus e sempre ter uma disposição para obedecer ao Senhor. Então, irmãos, nesta noite eu queria deixar um tema voltado para esse salmo, que é o seguinte: motivos para adorar e a obedecer a Deus. Então, meus irmãos, eu e você temos muitos motivos para adorar ao Senhor. Com certeza, até muito mais do que esses que o salmo vai dispor para nós. Mas eles são muito importantes, bem oportunos. Eu espero que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Com certeza nós temos muitos motivos, nós vamos ver alguns deles nesta noite. Então, irmãos, antes de falar dos motivos, eu quero introduzir o Salmo até o versículo de número 5, e aí eu vou dar as razões, os motivos pelos quais o salmista nos exorta aqui. Olhem como diz a palavra, irmãos. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Então, irmãos, nós vamos ver, antes dos motivos, uma convocação do salmista, para que nós possamos adorar a Deus, bendizer ao Senhor, e aqui já tem alguns motivos implícitos, né? O Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que já tem cuidado de nós, né? Mas a gente olha aqui, meus irmãos, alguns imperativos, né? A gente vai olhar: cantai de júbilo, verso 1, celebrai o Deus de Jacó, verso 1, verso 2, salmodiai e fazei soar o tamboril, tocai a trombeta. São imperativos, irmãos, imperativos onde não só o povo, mas também os vocacionados sacerdotes tinham que louvar a Deus, né? Então, foi lido na ordem do culto, irmãos, o Salmo 100, que é muito parecido, é muito similar. O Salmo 100 vai falar assim: celebrai com júbilo ao Senhor,
todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, né? E aí vamos ver muitas ideias do Salmo similares aqui no texto. Mas, meus amados, nós temos que nesta noite, mesmo passando por tempos difíceis, mesmo nas nossas casas, temos que lembrar da nossa fragilidade e temos que louvar a Deus. Celebrar com júbilo, com alegria. Nenhuma tristeza deve nos demover. A semelhança de Paulo, até numa prisão em meio a açoites, temos que louvar ao Senhor. E o texto fala, celebre ao Senhor, porque ele é a nossa força, irmãos. O verso 1 vai falar, celebre o Deus de Jacó. Irmãos, é interessante, sempre que nós olharmos essa palavra Jacó, referida ao povo de Deus, é mostrando a fragilidade, a inconstância, a pequenez que nós temos como povo do Senhor, mas mesmo assim, com a infinita graça de Deus, ele faz uma aliança, não só com Jacó, mas com este povo que é frágil, que precisa dele em todo o tempo. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta. Aqui, irmãos, era algo que partia primeiro dos sacerdotes levitas vocacionados, mas depois onde o povo, com a sua voz, deveria louvar o Senhor. O pastor não sabe tocar violão, mas tem muita gente aí especial, com talentos, né? E com certeza é uma convocação onde há aqueles que sabem tocar, mas também aquela congregação que vai junto a Jerusalém para louvar ao Senhor em dia de festa, né? Então, como eu disse, a festa dos tabernáculos, se você olhar o verso 3, vai dar indício disso, irmãos. Então, é uma celebração. E nisso, o texto vai falar no verso 4. É preceito para Israel. É prescrição do Deus de Jacó. Então, foram orientações, irmãos, que Deus foi dando ao longo do tempo para que o povo não se esquecesse de adorar a Deus, né? Agora não é mais a expressão Jacó, mas a expressão Israel. Irmãos, existe um Deus que transforma o seu povo. Existe um Deus que entra em aliança para abençoá-lo. E também, não só o abençoa com essa aliança, mas o abençoa com prescrições, o ensinamento da palavra de Deus para o povo, né? E nós vemos aqui, irmãos, e aí ele confirma, é prescrição do Deus de Jacó, é uma junção. É um povo que é frágil, mas que ainda está no centro do amor de Deus. E o verso 5 vai falar assim, irmãos, ainda em tom de convocação. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Possivelmente, meus irmãos, é uma inferência ao tempo em que o povo entrou na terra do Egito. José foi um instrumento de Deus, irmãos, para abençoar muitas nações. Mas se nós olharmos o livro de Êxodo, nós vamos encontrar ali que o outro faraó não conhecia os feitos de José, e aí trouxe muita opressão para o povo de Deus ali no Egito. Mas apesar de ter sido um tempo, meus irmãos, de aflição, Deus ali vai começar uma obra especial e também já deixou as suas prescrições até ali. Então nós vemos a primeira parte, nessa parte de convocação, o salmista falando, Deus nos deu prescrições. A nós também hoje, irmãos, né? Não em festas de lua nova, não em festa de tabernáculo, mas num dia de adoração ao Senhor nós temos a prescrição. Louve, adore, tenha um coração cheio de júbilo, porque Deus tem cuidado de vós. Então, irmãos, aí a partir do verso 5, na parte B, nós vamos ver o primeiro motivo pelo qual nós temos para adorar a Deus, embora os versos anteriores já nos tenham indicado isso, né? A isso. Então, primeiro motivo, a primeira razão, irmãos, é o livramento que Deus efetua na vida do seu povo. Eu chamo a sua atenção para ler comigo a parte B do verso 5 até o versículo de número 7. Olha o que diz. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei.
e do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Meus irmãos, aqui nós vemos um cuidado especial de Deus em tempos de aflição. Então, seguindo essa linha de José, do povo escravizado no Egito, irmãos, o povo ficou escravizado num período de 400 a 430 anos. Foi um período muito extenso, mas o texto vai falar algo maravilhoso, né? Enquanto o povo estava passando por aflições, o verso 5, na parte B, vai falar assim: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Talvez, meus irmãos, possivelmente, num contexto de idolatria, o povo estava conhecendo de uma forma mais íntima o Deus de Israel. Eles estavam ouvindo agora uma linguagem diferente, uma linguagem de amor. E aí o verso 6, irmãos, não é mais o povo falando dessa linguagem, mas é o próprio Deus sendo claro ali e para nós também. Então, é uma mensagem do cuidado de Deus, do livramento que Deus vai efetuar, não só lá, mas durante toda a nossa caminhada. Olhem aí o verso 6. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Então, a ideia, irmãos, aqui, possivelmente era da ligação que o povo de Israel tinha pela escravidão a trabalhos forçados. Então, os ombros tinham que carregar muita carga, eles tinham que suportar pesos terríveis. E além deles trabalharem nas construções do Egito, eles tinham que fazer os próprios cestos para carregarem esses tijolos. Então, são cestos pesados, irmãos, que tinham que colocar a mão firme ali. Mas Deus tirou do peso os ombros, né, o ombro dos pesos, e a ideia também, meus irmãos, é que Deus livrou este povo de não ficar mais fazendo cestos para colocar tijolos e utensílios de peso para colocar uma carga ainda mais pesada nos seus ombros. Então, irmãos, a primeira lição que a gente olha aqui nesse livramento, nessa ideia, meus irmãos, é que nós vemos que o Senhor nos tirou do peso da escravidão, do pecado. Sempre que nós vemos essa ideia do livramento do Egito, nós podemos tipificar e apontar para o livramento que Deus efetua em nosso favor através de Cristo Jesus. Nós não fomos libertos da escravidão do Egito, mas com certeza eu e você fomos libertos da escravidão do pecado. E é uma ideia, irmãos, que a gente pode aludir para louvar ao Senhor nos nossos dias. Mas o texto continua, irmãos, ainda nessa linha de livramentos, o verso 7 vai falar assim: clamaste na angústia. Irmãos, o coração dessas pessoas estava angustiado, amargurado. Eles estavam com apertos em seus corações. Mas o texto vai falar, né? Se vocês olharem aí, verso 6 vai falar: livrei. Verso 7, livrei. 2 vezes no versículo 6, uma vez no verso 7. Livrei vocês quando vocês clamaram. Verso 7 vai falar: do recôndito, do trovão, eu te respondi. Meus irmãos, Deus falou de uma forma tremenda na vida do povo. Só um minutinho, irmãos. Desculpe, tem um alarme tocando aqui. Coisa que pode acontecer, viu? O alarme do celular aqui. Então, irmãos, nós vemos nessa situação o seguinte, exatamente Deus efetuando a sua voz, manifestando a sua presença no povo de Israel. E nós vamos ver, meus irmãos, que esse Deus livra, mostra a sua estrondosa voz, mas ele também, irmãos, prova este povo para que este povo realmente se volte para a presença de Deus. Deus, meus irmãos, muitas vezes provou, mas foi para que esse povo amadurecesse. Demorou. E muitas vezes esse povo não mostrava maturidade espiritual. Não sei se os irmãos se lembram, mas essa palavra Meribá está ligada ao texto de Êxodo, lá quando o texto fala de Massá e Meribá, brigas e contendas. O Senhor está conosco, provas e contendas aqui, mas, meus irmãos, com certeza Deus estava livrando, Deus estava cuidando, provando o coração para que esse povo dependesse de Deus em todo o tempo. E com certeza, meus amados, o nosso Deus é um Deus que não somente livra lá,
mas ele livra aqui. Ele livra a nós, nos livra nos dias de hoje. E nós temos que olhar para essas bênçãos, meus irmãos, e nos impulsionarmos a adorar a Deus de todo o nosso coração. Pastor, olha, o senhor fala de livramentos, mas eu estou passando por lutas. Eu estou triste, o meu coração está amargurado. Mas pode ter certeza, meus irmãos, Deus nos ouviu. Ele pode nos ouvir hoje, mas se você não tiver, talvez, um motivo concreto, embora eu duvide disso, para louvar a Deus, lembre-se que você é um cristão. Lembre-se que você faz parte da família da fé. E se você é um crente, você recebeu a maior bênção de todas. Louvado seja Deus por isso, irmãos. E nós temos que nos alegrar com esse grande livramento. Com certeza, Deus efetuou muitos livramentos lá, mas que nós, meus irmãos, olhemos, conte as bênçãos, conte os livramentos, conte os cuidados, conte a forma como Deus trabalhou na sua vida. E com certeza, meus irmãos, isso deve nos fazer voltar a celebrar, a salmodiar, a realmente cantar de coração o Deus que tem sido a nossa força, o nosso refúgio, o nosso castelo forte, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas o texto continua, irmãos, com um outro motivo. Eu tenho um outro motivo para adorar e também obedecer a Deus. O segundo motivo aqui é o quebrantamento, meus irmãos. Deus me convida, através da sua palavra, a me quebrantar para que eu possa adorá-lo e a obedecê-lo de uma forma concreta na minha caminhada. Eu chamo a sua atenção para os versículos 8 a 12. Olhem lá, irmãos. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Eu vou ler e vou explicando, tá, irmãos, para ficar mais dinâmico aqui. Então, meus amados, o texto está falando, ouve, meu povo. Eu tenho palavras de amor para vocês, mas às vezes, meus irmãos, não só naquele tempo, mas hoje, Deus pregou e falou para ouvidos surdos, para homens de dura cerviz, para homens que não estavam dispostos a obedecê-lo. E é o episódio aqui, não é? Se meu povo, ó Israel, meu povo, povo de propriedade minha, me escutasse. E aí ele vai falar, meus irmãos, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Então, a ideia aqui do texto, meus amados, é que Deus queria que o povo se quebrantasse e na sua vida e na sua caminhada não tivesse, sustentasse no seu coração a idolatria, mas tivesse Deus como sua prioridade, como a alegria primeira do seu coração. Então, Deus dá essa ordenança, não haja no meio de ti, me ouça, Israel. Mas, meus irmãos, até nos dias de hoje, pode acontecer conosco. Nós temos a palavra de Deus, mas muitas vezes não ouvimos a sua voz e colocamos outras coisas no nosso coração em primeiro lugar. Isso se constitui em idolatria, como o texto nos indica aqui. E o verso 10 vai falar assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Meus irmãos, isso é interessante, porque isso nos faz lembrar de Êxodo capítulo 20, quando Deus vai dar ao povo de Israel os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor. É o Deus poderoso que efetuou livramentos, o Deus eterno que mostrou a sua maravilhosa graça à nação de Israel. Teu Deus, meus irmãos, olhem que bênção. A gente pode chamar o Senhor de nosso e ele de filhos para nós, né? E eles nos chamar de filhos. E nós vemos que com essa bênção há uma posse, um pronome possessivo. Israel, Igreja de Vila Gustavo, vocês são meu povo. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas é interessante, irmãos, que além de Deus se apresentar com o seu nome principal aqui, ele vai se mostrar como um Deus que efetuou livramentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Né? É para mostrar, meus irmãos, que antes de qualquer ordenança, quando a gente olha para Êxodo 20, esse Deus nos mostra uma série de pensamentos bons que nós temos que ter a respeito dele. Não é só ordens vazias, ou não são só ordenanças
sem significado, mas eu tenho que obedecer porque eu tenho um Deus bom, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus que faz parte da minha vida, eu sou propriedade dele, mas também eu tenho que adorar a Deus, porque esse Deus me efetuou grande e poderosa salvação. Mas é interessante, irmãos, que o texto aqui não vai dar uma ordenança, não talvez no mesmo peso dos 10 mandamentos, mas ele vai dar uma ordenança da seguinte forma: abre a boca e eu vou enchê-la. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, nós temos que quebrantar o nosso coração, porque quando nós nos voltamos para Deus e procuramos fazer o que é certo, podemos abrir caminhos para bênçãos maiores na nossa vida. Então, o texto vai falar isso mais para frente, né? Como alguns pastores vão dizer, nem toda desobediência implica em castigo, mas implica em falta das bênçãos de Deus. Deus pode não nos dar as bênçãos, meus irmãos, quando incorremos no caminho da desobediência. Ele tem a sua misericórdia, ele ainda nos sustenta com isso, com bênçãos ainda. Mas, meus irmãos, eu não quero ficar sem as bênçãos do Senhor. E com certeza nós temos que quebrantar o nosso coração. Me ouça, Israel, não me ouça, igreja, não tenha os ouvidos surdos para mim. Abre a boca, priorize a minha vida, priorize-me na sua vida, e com certeza você pode abrir a boca para receber as bênçãos. Então, irmãos, essa linguagem, ela nos remete talvez a Mateus 6, né? As aves não fiam, nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste as sustenta. E você vê, meus irmãos, talvez a mamãe passarinho, né? Se eu posso colocar dessa forma, sustentando, colocando o alimento na boca dos seus filhotes. E, meus irmãos, com certeza, nós precisamos nos despir de qualquer orgulho e nos voltarmos para Deus para dependermos das suas bênçãos. Eu vejo filhos, meus irmãos, que vão criando a independência. Eu tenho uma filha aqui em casa, e os pais que vão vendo os filhos crescendo, eles vão vendo isso. Não, papai, eu posso sozinho. Eu posso fazer isso sozinho. Não precisa. Mas, meus irmãos, espiritualmente falando, nós precisamos nos despir de qualquer dependência nossa, independência nossa, e depender única e exclusivamente de Deus. Abre a boca, dependa do Senhor, e com certeza Ele é capaz de doar bênçãos indizíveis para o seu povo. Mas aí o versos 11 e 12 vão falar assim, irmãos: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Meus irmãos, Deus sabe que muitos de nós não vai obedecê-lo. E Deus precisa, às vezes, usar a sua mão forte para trabalhar na vida do seu povo, né? O povo não escutou, não atendeu, e o verso 12 vai falar assim: eu o deixei andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Deixe-me fazer uma distinção aqui muito importante, irmãos. Para o ímpio, para o pecador, Deus vai deixá-los viver à mercê dos seus próprios desejos e enganos. Se os irmãos olharem o capítulo 1 de Provérbios, Deus vai falar através da sua palavra. Porque eu me inclinei, e eles não me ouviram, eles vão se fartar dos seus próprios desejos e vão comer do fruto do seu próprio procedimento. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é Deus deixar essa pessoa à mercê da sua própria vontade. Mas quando a gente fala com relação ao povo de Deus, Deus até permite que este alguém erre, trilhe o seu caminho de pecado, mas uma hora ele vai trabalhar no coração dele para ele voltar. Nós podemos pegar o caso de Davi, irmãos. Davi se tornou um adúltero, um assassino, por falta de vigilância, mas Deus foi atrás dele por meio do profeta Natã. Colocou a corda e voltou. Nós podemos ver a história do filho pródigo, onde o filho pródigo cai em profunda miséria, ele vai falar: pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho.
E Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia, e com certeza o fruto do seu erro já foi uma disciplina. A gente pode olhar, irmãos, para a vida de Jonas, que comprou a passagem para outro lugar e depois precisou ser engolido por um grande peixe para aprender a lição. Lá no ventre do peixe, ele clamou a Deus, mas ele voltou. E com certeza, irmãos, Deus vai trabalhando assim na história do seu povo. Não, Deus pode permitir que a gente experimente consequências sérias, mas quando há o quebrantamento, Deus nos faz voltar e trabalha no nosso coração para sermos realmente aquilo que Ele quer que realmente nós façamos para a sua glória. Irmãos, não trilhemos esse caminho do engano. Ouça a voz de Deus. Encha a sua vida do Espírito Santo. E com certeza com esse capacitador, nós podemos ver caminhos abertos para o cuidado especial do nosso Deus. E por fim, irmãos, um terceiro motivo para nós adorarmos a Deus e também obedecê-lo é vislumbramento, né? Então, não sei se você anotou aí as palavras, mas tem sempre o ento aí, né? Livramento, quebrantamento, vislumbramento, né? Irmãos, Deus está nos dando aqui, os versos anteriores até nos deram essa ideia, mas ele vai falar aqui como seria bom se Israel me obedecesse. Como seria bom e como eu abateria os inimigos e como eu daria até maiores bênçãos para eles, né? E ele vai nos dar essa ideia de vislumbre. Olhe como é bom obedecer. Vislumbre, veja, puxa, por que eu estou trilhando o caminho errado? Irmãos, às vezes nós queremos, numa tentação, apressar os nossos desejos, mas Deus tem cuidado tanto de nós, esse Deus que é o nosso Senhor. E nós precisamos realmente nos voltar a esse Deus que tem cuidado de nós. Volto a minha alma ao teu sossego. O Senhor é contigo, Ele tem cuidado de nós. Vamos ver aí o que diz, irmãos, versos 13 a 16. Se o meu povo me escutasse, olha aqui de novo, né? Se Israel andasse nos meus caminhos. Irmãos, aqui é um ideal de Deus. Imagine Deus no trono da sua glória, olhando, puxa, se Israel andasse nos meus caminhos, como seria, como o povo poderia experimentar maiores bênçãos e até se livrar de vários castigos. Irmãos, depois leiam 1 Coríntios capítulo 10. Num só dia morreu 23 mil pessoas. A gente vê pessoas experimentando castigos porque não deu ouvidos à voz de Deus. Mas como seria bom se nós, meus irmãos, nesse tempo de festa, colocássemos ainda mais intensamente no nosso coração de que Deus precisa ser a nossa prioridade, que eu não devo sustentar nenhum ídolo no meu coração e que eu devo, de coração, andar e trilhar os caminhos do Senhor. Olhem lá, ele vai falar no verso 14, olhem o vislumbre, irmãos. Se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto, irmãos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Irmãos, com certeza Deus efetuou grandes livramentos, mas com certeza muitos inimigos foram instrumentos para julgar um povo desobediente também. O texto está colocando o contrário. Este povo não oprimiria, este povo inimigo não oprimiria o meu povo escolhido. Eu de pronto abateria esse povo. E meus irmãos, olhem, Deus daria vitória sobre os nossos inimigos. Pense numa coisa que te aflige hoje. Deus poderia dar a vitória, né? Verso 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, isso duraria para sempre. Então, é uma ideia conjunta de livramentos, de cuidados especiais, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Verso 16, irmãos, vai falar: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Irmãos, Deus daria bênçãos especiais, não só no sentido de livrar do inimigo, mas daria a sua provisão especial, sem faltar, conforme a sua vontade. O povo de Israel, irmãos, muitas vezes foi provado e experimentou grandes milagres ali, né? Da rocha tirou água. E aqui é interessante, irmãos,
você caminhar num deserto, a linguagem do versículo 16, é o povo caminhar no deserto, mas da rocha escorrer o mel. Irmãos, não é um comparativo inferior que eu vou dar aqui, né? Mas hoje tem um ditado popular, quando aquelas pessoas falam, né? Quando há uma situação impossível, a pessoa tira leite de pedra. Não é nada para o mal, né? Nenhuma coisa ruim, mas a pessoa fala de uma situação dificílima, a pessoa consegue tirar algo dali. Irmãos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante de um Deus que efetua e completa maravilhas na nossa vida. E com certeza tirar mel da rocha, escorrer mel da rocha é algo pequeno para esse Deus grandioso que efetuaria grandes livramentos na vida do povo de Israel. Irmãos, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente tem que olhar para a nossa vida também. Com certeza, esse texto tem lições preciosas para a nossa vida. Quando nós olharmos para a palavra livramento, com certeza ele é um motivo especial que nós temos para adorar ao Senhor. Olhe para o que Deus fez na sua vida. Com certeza, Deus tem cuidado da sua caminhada, da sua trajetória. Grandes são as bênçãos que o Senhor tem dispensado na sua vida e no seu coração. Se você não tem hoje uma bênção para contar, ou esteja passando por uma luta até maior do que a que você acha que pode suportar, olhe para Deus e fale: Deus, muito obrigado pelas bênçãos que eu tenho em Cristo. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Só este motivo, só este livramento é uma grande e preciosa bênção para a glória do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu creio que Deus tem cuidado de nós. Por isso, temos que nos alegrar no Senhor. Um outro motivo, sempre que você olhar para a palavra quebrantamento, irmãos, é um tempo em que as pessoas estão muito preocupadas, muito aflitas, muito sentidas, talvez outras até se esfriando na fé, mas a palavra vai nos dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações de graças, por meio das orações e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos priorizar ao Senhor. Não deixemos o nosso coração dar espaço para outras coisas, mas quebrante-se. E com certeza a paz de Deus, que é uma grande bênção que podemos colocar aqui, ela pode tomar conta do nosso coração. Eu não sei o que o amanhã nos reserva, irmãos, mas eu quero estar pegando a linguagem do texto, com o coração aberto, com a boca aberta, para priorizar ao Senhor e viver a vontade de Deus na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida. Sempre que a gente lembrar da palavra vislumbramento, irmãos, eu olho para esse texto e eu falo: não, é algo utópico. Eu não vou conseguir cumprir a vontade de Deus. Eu não vou conseguir andar nos caminhos, no centro da vontade do Senhor, sozinho. Sozinho a gente não consegue, irmãos. E louvado seja Deus, que as fontes das bênçãos, ela não depende da nossa performance, da nossa capacidade, da nossa forma de andar com Deus hoje, irmãos. Ela está única e exclusivamente nas bênçãos de Deus em Cristo. Silvio, numa oração sexta-feira, tocou muito meu coração quando ele falou de Efésios 1. A palavra de Deus vai nos falar, meus irmãos, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo, nas regiões celestiais. Nós somos um povo escolhido do Senhor no amado. Nós temos muitas bênçãos, irmãos, e elas vêm não da nossa caminhada, não da nossa forma irrepreensível de andar, mas vêm de um Deus que cumpriu a lei, de um Deus que cumpriu os caminhos do Senhor. Este Cristo, irmãos, por estarmos nele, somos um povo abençoado. Nós podemos passar por lutas, mas mesmo assim, irmãos, nós não somos privados das bênçãos de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem manifestado a sua misericórdia e que a gente possa olhar para o autor e consumador da fé, irmãos, e entender que apesar de vivermos tempos difíceis, temos que nos voltar a Deus, que nos quebrantar mesmo
e entender que Ele é capaz de cuidar de nós. Um texto que estava dividido para trazer nesta noite foi um que foi lido na ordem do culto, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, precisamos estar nessa condicional. Eu tenho que clamar a Deus, porque eu sou povo do Senhor. Eu tenho agora o nome dele na minha vida. Se humilhar. Irmãos, temos que nos humilhar na presença do Senhor. É um tempo de quebrantamento. Né? Deus é capaz de ouvir do céu, de perdoar os nossos pecados. Ele faz isso através de nós em Cristo. Ele vai, meus irmãos, ele sarar a terra. Quando o texto fala de sarar a terra, de coisas ali que podem até ser relacionadas a pestes, irmãos, a gente vê uma situação tão aflitiva hoje nos nossos dias. A gente sabe que nada foge ao controle do Senhor. Hoje eu posso até ser oprimido por um vírus como esse, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até quando, irmãos? Até o dia final. Combata o bom combate, complete a carreira, guarde a fé. E nós, meus irmãos, que neste dia, mas não só hoje, que a nossa adoração perdure não só durante o nosso mês de aniversário, mas até a glória eterna, quando nós vamos ver o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrimas, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que esses motivos e muitos outros nos impulsionem a adorarmos a Deus de coração e a obedecê-lo, colocando-o em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe, irmãos, grandemente, em nome de Jesus. Amém.